Quero falar também sobre o São Paulo. Tricolor que é líder do Campeonato Brasileiro enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV nessa quarta-feira. São Paulo que precisa de vendas de atletas. E aqui vai uma pergunta. Você, dirigente são paulino, venderia qual atleta? Vale a lembrança de que não há nenhum jogador da base titular absoluto ou vivendo um grande momento. Os principais jogadores, os maiores ativos do São Paulo hoje são Marcos Antônio e Bobadilla. Bobadilla que deve disputar a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai. Marcos Antônio que teve recentemente proposta recusada do Flamengo. O São Paulo tem uma batalha amanhã com o time do Atlético Mineiro e essa batalha ela vai ser travada ali, travada se o São Paulo ganhar do Atlético Mineiro. O São Paulo vai ir muito forte para rumo ao título do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro quer ganhar do São Paulo. Deram 10 mil ingressos para a torcida organizada, colocaram ingressos a R$25. Eles querem lotar o campo lá e detonar o São Paulo, sim. O que tá pegando agora no São Paulo Futebol Clube é que lá tem o Gustavo Scarpa, lembra? Gustavo Scarpa, ele é o jogador que ele foi oferecido pro Só que eu não tô só vendo uma coisa aqui no São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele vai receber o São Paulo em Minas. Então os caras vão lotar o estádio. O Gustavo Scarpa, ele fica no banco de reservas na Provável, só que ele tem ficado costumeiramente no banco. Esse Scarpa, ele foi oferecido para o São Paulo, segundo a informação que eu tenho. A minha fonte me falou, São Paulo teve, pelos empresários do Gustavo Scarpa, ele foi oferecido para o Tricolor Paulista. E no momento em que ele foi oferecido, o São Paulo tinha que conversar com o Atlético Mineiro e comprar o Gustavo Scarpa. E aí o Atlético teria pedido 24 milhões de reais, o que é um valor assim que não é alto. Se você pensar 24 no Gustavo Scarpa, não é no Zezinho da Silva, é o Gustavo Scarpa. Então você fala, poxa, peraí, aqui tem coisa. Agora o São Paulo, ele de fato optou por não gastar. Trouxe o Cauli, o que é uma boa notícia, só que é um cara que ainda não deu certo no São Paulo. Agora, se nós temos um São Paulo Day para acontecer agora no dia 6 de abril, será que acontecendo isso, acontecendo o São Paulo Day, o São Paulo não vai mudar o caminho das contratações, o caminho do investimento e ser um time que passa de um time que não investe nos jogadores há 2 anos a começar a investir em jogador para ter um time competitivo e não tirando leite de pedra, não na sorte descobrindo o Danielzinho e um Lucas Ramon, mas sim chegando em times por aí trazendo jogadores competitivos. Gustavo Scarpa seria uma boa ainda ou não? Fala comigo, porque o Lucas Moura talvez ele não dê certo por aí ainda. O Lucas Moura talvez ele não jogue mais no São Paulo. Como é que ficaria o São Paulo? Não precisa não Gustavo Scarpa? Fala comigo. Gente, é o seguinte, o São Paulo Day, o que tem a ver? O que é o São Paulo Day? Diego Fernandes, aquele empresário que tá flertando ali com o São Paulo, querendo trazer investidores, querendo colocar o São Paulo num patamar diferenciado. Qual seria o patamar, então? É um patamar onde o São Paulo teria investidores e poderia também virar SAF. Essa conversa começou quando o Júlio Casares ainda era o presidente aqui no São Paulo. E o Júlio Casares, aquela coisa horrorosa de sempre, mas ele nunca fechou as portas pro Diego Fernandes. Ele tinha a porta fechada de maneira velada, mas publicamente ele falava que o Diego Fernandes nunca tinha feito uma proposta ali pro São Paulo mesmo. E é verdade, isso que é o pior. Nunca teve uma proposta, vou investir 1 bilhão aqui. Nunca teve. 100 milhões, nunca teve. Nós tivemos ali algumas questões muito decepcionantes, como o Diego Fernandes, também como aquele grego lá, vou lembrar o nome dele agora aqui, o grego lá, vocês lembram, né? O Barbudão, aquele grego, Marinakis, Evangelos Marinakis, que também acabou não virando nada. E ainda bem, porque o São Paulo venderia grande parte da sua categoria de base por um valor legal, mas em 5 anos não era mais legal, né? Então o São Paulo consegue andar com as próprias pernas. Só que agora o Diego Fernandes ele volta com uma situação seguinte: vai ter uma reunião onde ele vai apresentar tanto o São Paulo para vários investidores do Brasil e de fora, como também vai apresentar esses investidores para o São Paulo. Então ele vai, São Paulo, prazer, empresários, prazer, e vai fazer esse casamento aí para mostrar que o São Paulo é um time que o dinheiro borbulha, explode, tem dinheiro, tem uma chance enorme do São Paulo se levantar e render dinheiro de verdade e não ficar acumulando dívidas. O São Paulo foi garfado, o São Paulo foi lesado nas últimas gestões. Então, se pegar agora uma situação de profissionalização, levar o São Paulo para investidores sérios e levar o São Paulo para ganhar dinheiro, para esses caras investirem agora
e ganhar a sua porcentagem, o São Paulo é um time dos maiores do mundo e que consegue render bastante. E esse é o plano de Diego Fernandes apresentando o São Paulo nesse São Paulo Day. O São Paulo Day é o dia do São Paulo, né? Que ele mesmo intitulou, acontece agora no dia 6 de abril, daqui 19 dias. Não dá nem 20 dias, em 19 dias já tem o São Paulo Day. Então, neste momento, o São Paulo tem a chance de ter uma reviravolta das mais históricas de todos os tempos. Se de fato esses caras conseguirem investir no São Paulo, eu não diria que viraria SAF agora, até porque para virar SAF tem que ter uma mudança de estatuto, os conselheiros têm que permitir, e para conselheiro permitir, você imagina um investidor que vai colocar uma baita grana, olhar para a cara de conselheiros lá e falar: nossa, que legal, né? Vou pôr meu dinheiro na mão de time que deve tudo para conselheiro. Então não vai rolar. Agora, investir como investidor apenas, não fazendo virar SAF, e esse investidor ter esse dinheiro garantido que retorna, mais ou menos o que Paulo Nobre fez com o Palmeiras, tendo o retorno garantido em questão contratual, mais ou menos aquele fundo que teria trazido o Ganso pro São Paulo. Lembra da época do fundo? Os caras tinham um fundo, alguns caras se juntam, põem dinheiro lá e eles têm esse dinheiro para retornar em alguns ativos. Na base eu vou nos 4 primeiros vendidos, várias situações para retornar o dinheiro, bilheteria, cota de televisão, dinheiros garantidos que o São Paulo tem, podem ser ali o suporte, né, para garantir que esses caras que vão colocar um dinheiro agora recebam com lucro. Então sim, o São Paulo é um baita atrativo, sim, o São Paulo pode ter uma mudança extraordinária, gigantesca agora, e tudo tá caminhando pro São Paulo ir muito bem. O São Paulo hoje já não tá mais naquele sufoco que tava com o Casares. O São Paulo hoje ele deve, né, no mercado aí, antes desse último empréstimo tava devendo 860 milhões, nem perto daquele 1 bilhão e 100 que estavam falando que chegaria a dívida. A dívida hoje, ela tem ali um retrocesso, ela anda para trás, ela tá diminuindo ao invés de aumentando. E o Harry Macis, o presidente do São Paulo, conseguiu fazer um grande time, colocando ali dinheiro no São Paulo, jogadores sem pôr dinheiro, investindo em jogadores apenas com o nome do São Paulo, sem colocar grana. Aí nós tivemos aí um Dória, um Coronel, um Tolói, um Danielzinho, um Lucas Ramon, e continua o São Paulo tentando trazer jogadores sem colocar a grana mesmo, mas tendo um time competitivo. E também tirando dívidas totais. O Harry Macis, que não fez 60 dias de São Paulo ainda, conseguiu uma redução de 16 milhões nos cofres do São Paulo, tirando valores gastos de maneira assim bizarra e ridícula. Então sim, o São Paulo hoje está em muito melhores mãos e pode nesse São Paulo Day ter aí esse Diego Fernandes colocando ali a carta na mesa e falando: aqui tá trucado, aqui vai dar certo. Tô esperando muito que isso dê super certo, viu? Fala pessoal, Valentim Furlan aqui, repórter do UOL. São Paulo e Oscar têm negociações bem avançadas para uma rescisão de contrato. O que eu escutei é que as conversas hoje são bem avançadas. O Camisa 8, como vocês sabem, decidiu no fim da temporada passada se aposentar dos gramados. Ele vinha desde então, junto com seu empresário Juliano Bertolucci, negociando com o São Paulo um término contratual em comum acordo. Pois bem, negociações então, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, inclusive vem liderando a interlocução por parte do São Paulo. Negociações avançadas. Os moldes devem ficar na casa dos 10 milhões de reais. Desses 10, 7 fazem referência a luvas e direitos de imagem atrasados por jogador, e os outros 2 milhões e meio de reais referentes à comissão que o São Paulo devia para os empresários do atleta, para o Juliano Bertolucci e outros agentes envolvidos na negociação. Não existe ainda um acordo costurado, não existe ainda acerto apalavrado, porém, o que eu escutei de pessoas envolvidas na negociação é que existe uma conversa avançando bem, que nos próximos dias, moldes finais nessas casas devem acabar sendo costurados. Não está fechado ainda, mas São Paulo e Oscar, então, caminham bem para uma rescisão de contrato avaliada em 10 milhões de reais. Só dar uns detalhes desse contrato, então. O São Paulo fechou com ele no fim de 2024 um contrato de 3 temporadas, né? O Oscar cumpriu só um desses 3 anos. Ou seja, a avaliação do São Paulo é que não dá para honrar o contrato inteiro. Não havia por que pagar o valor total do contrato, que figurava mais ou menos na casa dos 53 milhões de reais, somado, por exemplo, todo o salário. Se o Oscar não jogou 3 anos, ele não deveria receber por 3 anos. Essa é a opinião do São Paulo. A grande discussão, porém, era referente às luvas, porque o São Paulo resolveu diluir as luvas, que são mais ou menos avaliadas em 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões e meio de reais, em 2026. E como o Oscar não entrou em campo em 2026, o São Paulo entendia que não tinha por que pagar o valor total das luvas, não tinha por que pagar o valor total das luvas de um contrato de 3 anos se o Oscar entrou em campo somente em um. Isso posto, então, houve um acordo, então,
previamente costurado, um início de acordo entre São Paulo e Oscar, para que as luvas, os direitos de imagem atrasado figurem na casa dos 7 milhões de reais. Como eu falei, esses outros 2 milhões e meio, vão ficar referentes à comissão para os empresários. Então, um contrato total de 53 milhões, São Paulo vai acabar pagando 10 milhões aí para rescindir depois de uma temporada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.